E no começo, então, as pessoas basicamente viam e não entendiam o que que era endometriose, faziam uma biópsia, tirava um pouco de aderência e acabou a cirurgia. A cirurgia durava lá só meia hora, tal, e acabou. Falou, ó, não tem como operar, pelve congelada, alguma coisa assim, né? E com o passar do Essa tempo, a gente famosa foi... pelve congelada é o que a gente mais ouve É, nos laudos. então, pelve congelada, gente, é quando tem muita aderência entre todas as estruturas. Então, o ovário está grudado no útero, que está grudado no intestino, que está grudado na trompa. E em cirurgias convencionais, que é aquele de corte, né, muitas vezes não tinha esse acesso seguro para remover essas lesões ou aderências. Tá? Então, com o passar do tempo, foi se entendendo que a endometriose não é só aderência. Né? A endometriose está no tecido, lá no útero, atrás do útero, tá perto dos ovários, e se a gente não só remove a aderência, mas também não remove as lesões propriamente dita, a endometriose fica lá, né? Isso que acontecia, e infelizmente ainda acontece na maioria das pacientes que são submetidas a cirurgias, é que somente algumas aderências são removidas porque alguns cirurgiões ainda não tiveram a oportunidade de entender, né, ou de aprender mesmo, porque falta recurso de aprendizagem, inclusive, para nós médicos, né, Thalita? Quanto do aprendizado que a gente tem foi meio empírico, não, foi a gente buscando esse conhecimento de forma proativa, porque não chegou para a gente na nossa formação tradicional, né? Mas as lesões de endometriose, então, são muitas vezes somente queimadas, né? E se eu queimo sua lesão, o que está por baixo fica, né? E o pior, se eu queimo a lesão, o que está por baixo fica mais danificado também, porque a queimadura leva a aderências e fibroses em planos mais profundos. E essas aderências de planos mais profundos tiram a mobilidade da pelve, de fáscias e músculos, e nervos, inclusive. E essa redução de mobilidade leva a dores, especialmente dores da musculatura, que é extremamente frequente e prevalente e que, infelizmente, ainda é muito pouco diagnosticada nas pacientes com endometriose. Então, essas dores que vêm para as laterais da pelve, dores na relação sexual que dura depois da relação sexual, dores que vão para a região glútea, desce para trás da perna, geralmente são dores da musculatura, inclusive, né? Então, é importantíssimo a técnica, tá? E não fazer a cauterização, e sim a remoção, né, de todas as lesões, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade na pelve da paciente. E é impressionante, tá, Thalita? Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar cirurgias desse porte, desse tipo, né, que no começo da cirurgia, a pelve de uma paciente que tem um quadro avançado de endometriose tem uma mobilidade muito restrita. Isso, inclusive, a gente percebe no exame físico, né? Em pacientes com endometriose, a gente vai tentar, no toque vaginal, mobilizar o colo do útero e muitas vezes ele não se mexe. Não se mexe mais de um lado, não se mexe mais de um outro, ou não se mexe mesmo, às vezes ele está fixo. Tá? Isso a gente vê na cirurgia, no começo da cirurgia. Ao remover todas as lesões, todas as fibroses, o tecido consegue respirar, né? Porque ele ganha mobilidade. Tá? Então, hoje, quando a gente vai fazer cirurgias em pacientes com quadro de endometriose, independente do grau, a gente vai pesquisar não só e procurar não só pelas lesões de endometriose, mas a gente vai procurar áreas que hajam sinais de restrição de mobilidade. Se eu mexo o útero para um lado e tem um local restrito, assim, tem coisa ali, mesmo que por baixo do peritônio, né? Então, muito do conceito que é mais tradicional é que a endometriose é uma doença do peritônio. Já cansei de operar, eu opero recorrentemente pacientes que têm lesões de endometriose subperitoneais, tá? Nossa. Principalmente para casos mais iniciais. Você fala assim, só tem um pouquinho aqui, né? Isso é uma coisa que a doutora Luciana Chamier, uma Uhum. das principais especialistas radiologistas em endometriose, fala, Tomil, ela sempre falou isso, Tomil, os casos que eu vejo mais iniciais de endometriose sempre estão na região retrocervical, ou seja, atrás do colo do útero, como lesões subperitoneais, Nossa. debaixo do peritônio, ou seja, elas nem provavelmente emergiram para o peritônio ainda, tá? Então, hoje a gente sabe que não basta apenas remover a lesão. A gente acaba removendo a camada de peritônio que está atrás do colo do útero, dos ligamentos uterossacros, porque se eu não estou vendo, não significa que não tenha. Tá? Às vezes é na palpação que eu sinto, e mesmo quando eu não sinto tanto assim, ao remover a lesão, eventualmente, eventualmente de forma recorrente, no exame anátomo-patológico vem lá, endometriose em camada subperitoneal. Olha só, então, alguns conceitos que vão sendo quebrados, né, do passado,
tá? Mostrando que não se trata somente de inflamação. A inflamação é fundamental, ela está presente na endometriose, mas como que uma lesão foi parar debaixo do peritônio, né? Tipo, não foi provavelmente pela menstruação retrógrada